Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou Leonardo Fernandes e este é o nosso Inteirados. Hoje estou aqui na Ceasa de Vitória da Conquista. Escolhi este lugar porque quero te convidar a fazer uma observação. Quando você vai a um lugar para comprar, quando você passa no caixa de supermercado ou quando você vê alguém fazendo serviços gerais, qual a cor da maior parte dessas pessoas? Isso alguma vez chamou a sua atenção? Você reparou que existe uma cor predominante de pessoas que fazem esses serviços? Seria coincidência? O Inteirados de hoje te convida a refletir sobre esse assunto com o professor em Direitos Humanos, Fábio Barbosa. O que houve foi uma discriminação direta em relação ao negro que condicionou estruturalmente a nós termos uma sociedade em que a pele negra é a pele mais barata do mercado. E ainda teremos o som do cantor e compositor Lucas Lins. Hoje nós vamos falar sobre racismo, um tema que está também muito relacionado no assunto de masculinidade. A parcela da população brasileira que se autodeclara preta passou de 14,5 milhões no censo populacional de 2010 para 20,7 milhões em 2022. Um crescimento de 42,3% segundo o IBGE. Ainda assim, é possível notarmos a pouca representatividade na mídia brasileira, principalmente em novelas de TV aberta, em que o número de atores negros não está de acordo com a realidade brasileira. Na maioria dos papéis interpretados por pessoas pretas, as funções correspondem a empregados domésticos, cozinheiros, faxineiros e jogadores de futebol. De acordo com a pesquisa realizada pelo Datafolha, 83% dos brasileiros apoiam as cotas em universidades e institutos federais. Mas esse é um tema que gera divergências. Desse percentual, 41% consideram que as vagas deveriam ser destinadas apenas para alunos de escola pública, independente de cor ou raça. E você, sabe como funciona a política pública de cotas? Bora se inteirar sobre o assunto. A política pública de cotas, ela é uma coisa muito importante, ao meu ver, porque através dela a gente tem a possibilidade de trazer todos os tipos de pessoas para a universidade. A gente está numa universidade pública, certo? Então, em teoria, a gente tem que ter todos os tipos de pessoas aqui para a gente poder abranger toda a sociedade. Política de cotas, claro, eu sou cotista, né? E ela é muito importante para que a gente, assim como eu, que a gente sabe dos fatores históricos, né? A dificuldade que a gente tem historicamente no nosso país. Então, hoje eu tenho outra perspectiva de vida, né? Posso dar outra perspectiva de vida para minha família. Então, isso foi de extrema importância, né? Para mim. Então, quando a gente tem um sistema de política de cotas, que a gente vai ter que garantir pessoas diferentes no mesmo lugar, a gente vai estar contribuindo para que a universidade seja um ambiente diverso, que isso contribui para todo tipo de aprendizagem, porque a gente tem vários tipos de opiniões, vários tipos de vivências dentro da universidade. Então aí já cito também os racionais, que ele fala que para a gente ser bom, a gente tem que ser 10 vezes melhor, né? Ou 1000 vezes melhor. Então, para a gente chegar até onde outras pessoas de cor branca, né? Pode-se dizer, sim, a gente tem que trabalhar um dobrado, triplicado. Então, isso vem desde antes, né? Desde a construção do nosso país. Nós conseguimos formar não só uma formação teórica, né, nos alunos, não só a formação sobre o conteúdo que eles vão estudar na faculdade, mas também uma formação social para que a gente possa viver uma cidade mais respeitosa e mais inclusiva. Essa oportunidade de acessar locais que de forma normal talvez seria mais difícil, não que seria impossível, mas seria mais difícil, então acho que esses são benefícios da cota. É dar essa oportunidade para a gente, né, pessoas como eu, como você, pessoas negras. Léo, uma coisa que a gente tem que entender, assim, a gente vive num país que tem um racismo estrutural, né? O que significa que, como diz o Silvio Almeida, o racismo estrutural ele é caracterizado pela certeza que a gente tem de que o racismo ele perpassa todas as etapas, né, da vida da sociedade, está em todos os lugares, em todas as áreas, então, seja no campo educacional, no campo da saúde, no mercado de trabalho, no acesso à cultura, no acesso ao lazer. Então, todas as áreas sociais, elas são
organizadas, né, com base no racismo, por isso que ele é estrutural, né? Ele organiza a vida da sociedade brasileira. Né? Se a gente pensar a primeira Constituição brasileira lá de 1824, a população negra não tinha acesso à escola. Né? Se a gente pensar o século XIX todo, no conjunto das teorias raciais, os negros sequer eram considerados humanos. Né? Então, tudo isso tem uma implicação a longo prazo, que é do não acesso às políticas sociais. Aí, dos anos 2000 para cá, se a gente pegasse até o final da década de 90 e fizesse uma divisão entre quem entra na universidade pública brasileira, entre a população negra e a população branca, a gente verificaria que a população negra praticamente estava fora dos bancos da universidade. Né? Um número era muito pequeno quando você compara com a população. Então, por que a ação afirmativa foi importante? Porque você começa a perceber que essa mesma representatividade da população brasileira, ela também está em outros espaços. Então, vamos pegar o exemplo aqui da nossa universidade, né, da UESB. Então, a UESB tem política de ação afirmativa com cotas, com recorte racial, porque as cotas também elas têm diferentes recortes. Se a população pegar, né, o edital da UESB, por exemplo, tem lá o recorte do percentual de vagas destinadas às ações afirmativas. E aqueles sujeitos, eles concorrem apenas entre si. Então, eu, por exemplo, se eu concorro, se eu opto aqui na UESB a concorrer pela ampla concorrência, né, quem é da política do recorte racial, ele não tira a minha vaga, porque eu estou concorrendo apenas com quem fez a opção de fazer o recorte, de concorrer às vagas pelo recorte racial. Né? Uma vaga que é a que a gente chama de cota adicional. Então, os quilombolas só concorrem entre os quilombolas. Né? Os indígenas só concorrem entre os indígenas, as pessoas com deficiência também entre elas. Então ninguém está concorrendo para tirar a vaga dos demais. Né? Na verdade, os grupos sociais estão concorrendo entre si. Então é um equívoco dizer também que a ação afirmativa ela vai racializar. A sociedade já é racializada. A grande questão que os estudos de branquitude têm mostrado é que os brancos não se veem como um grupo racial. Né? Os brancos só racializam os negros, olha, mas o branco também é um grupo racial, pô, né? Então, assim, se o branco também se racializar, ele vai perceber que ele, com vários estudos da Lia Schumann, por exemplo, tem um livro que mostra exatamente isso, né? Quer dizer, quando a gente fala que o branco ele já é privilegiado por ser branco, é porque a cor da pele, aí o recorte racial é importante da política de ação afirmativa, porque independente da classe social, e aí tem pesquisas que mostram isso, várias pesquisas no Brasil mostram isso, o fato de ser branco já privilegia aquele sujeito em detrimento do outro que é negro, né? Eu sempre digo aos meus alunos assim, Léo, se eu passar na rua, eu e meu pai passarmos na rua, ninguém vai dizer que eu, um homem negro, sou professor da universidade. Perfeito. Né? Que aí é parte do racismo estrutural, que é parte né? do racismo estrutural, né? Perfeito. Certamente as pessoas vão conseguir imaginar, quando eu chego em determinados espaços, que eu sou professor da universidade. Assim como a gente não espera em vários espaços que as pessoas negras estejam presentes. Né? Então, isso é um efeito já do racismo estrutural. Daí a importância da política de ação afirmativa. Né? Mas, independente disso, eu sempre digo aos meus alunos assim, Léo, eu fiz mestrado, fiz doutorado, sou professor da universidade, mas eu continuo sendo um homem negro. Então, assim, como é que as pessoas me veem? Elas me veem como uma pessoa negra. Né? Elas não me veem com um potencial intelectual. Perfeito. E de onde é que vem isso? Isso vem das teorias raciais do século XIX, que ainda tem um efeito até hoje. Né? Então, se a gente pegar todas as teorias raciais construídas na primeira metade do século XIX, elas tocavam num aspecto que era da inferiorização da população negra e o negro sequer ser visto como humano. Né? Essa representação ela perdura na longa duração, né? No tempo histórico aí. O que faz com que a gente precise ter políticas de ação afirmativa exatamente para fazer um pouco desse trabalho de conscientização também. E aí no campo educacional, uma lei que foi super importante para isso foi a Lei 10.639, né, de 2003. O que essa lei faz? Né? Ela diz, olha, a partir de agora, todos os estudantes da educação básica, quer dizer, da educação infantil ao ensino médio, e também nos cursos de formação universitária de licenciatura, esses professores, essas pessoas, né, os estudantes, sejam da educação básica, sejam do ensino superior da licenciatura, eles têm que ter essa discussão, né? Trabalho com história e cultura africana e brasileira. Quer dizer, eu preciso, num país em que metade da população é preta, eu preciso dizer que essa população também produz conhecimento, que essa população produz cultura, que essa população precisa ser estudada. Né? E aí essa lei 10.639, nós do campo da educação sempre dizemos que ela é uma política de ação afirmativa super importante, porque ela tornou obrigatório, e aí escola pública, privada também, né?
o trabalho com a história e cultura africana e brasileira. Em 2008, essa lei incluiu a questão indígena, né, a Lei 11.645. Essa lei está em vigência, é importante dizer isso, né? Aqui na universidade, por exemplo, hoje, todos os cursos de licenciatura a partir deste ano tem uma disciplina chamada Relações Étnico-Raciais, que é exatamente para trabalhar com esse conteúdo como conhecimento mesmo no processo de formação, porque onde é que a gente vai ter a reverberação desse processo? Quando esse professor formado aqui, que teve o acesso a esse conhecimento, for para a escola. Então a gente vai minimizar possivelmente, né, por conta de um trabalho feito com mais prazo, com mais tempo, com conhecimento, certamente a gente vai isso vai ter um impacto direto nos casos, principalmente de racismo no ambiente escolar. E como vocês viram, é de extrema necessidade para que haja cotas, porque cotas não é caridade, e sim uma reparação histórica. Não é isso mesmo, Fábio? Isso é um processo de discriminação historicamente comprovado e que as cotas vêm como um mecanismo de reparação. Então, cota não é, como você bem disse, caridade, cota é extremamente necessária e quem dera a gente um dia chegue um momento que a gente não precise mais de cota nenhuma. 1839 foi a primeira lei de educação. Os negros eram impedidos de estudar. 1850, a lei de terra impedia os negros de serem proprietários de terra. 1880, todos os imigrantes eram bem-vindos, exceto os negros. Eu nem falei aqui de escravidão, né, gente? A gente deu um salto na América de um modo de sociabilidade escravagista colonial para o liberal. A gente não teve feudalismo, cara. Saltou. 1890, lei dos vadios e capoeiros. Os que perambulavam pelas ruas sem trabalho ou residência eram presos. 1890, 1888, a abolição da escravatura. Por um acaso, aqueles que andavam sem ter o que fazer na rua eram os negros. 1941, criminalização da capoeira e de todas as religiões de matrizes africanas. Então, até o sagrado do negro foi retirado. 1945, patrocínio de mais imigrantes para preservar e desenvolver a composição étnica do país com características europeias. É o que a gente chama em sociologia e história de branqueamento do Brasil. 1968, um ano depois que eu nasci, Lei do Boi, patrocinou e reservou vagas no ensino superior aos filhos de imigrantes europeus e concedeu terras às suas famílias. Essa continuidade, né, das questões raciais persistem até os dias atuais, até 2024, em pleno século XXI, e há ainda quem diga que não existe racismo. Vamos para um breve intervalo e já voltaremos. Enquanto isso, vamos escutar um pouco do som de Lucas Lins. E é sobre isso, voltamos com fazer o sonho acontecer. Para você que não ficou no bloco anterior, paramos em 1968 para falar sobre as questões de reparações históricas quanto às cotas raciais. Fábio, como você veio falando, né, fazendo uma trajetória desde o início, né, da escravidão. Não é confortável falar essas coisas porque a tendência é que quem defende que não existe racismo no Brasil chama isso de mimimi, de uma justificativa que pudesse, de uma proposição que pudesse justificar o fato do negro estar numa posição subalterna o tempo todo. E isso passa, essa questão da reparação, né? Porque quando a gente fala do direito à igualdade, não só perante a lei, mas igualdade de condições,
e aí que entram as cotas, a gente fala de um direito antidiscriminatório, de uma política social antidiscriminatória, e você ter o direito de ser igual quando a desigualdade lhe prejudica muito, né? E o direito de ser diferente quando a igualdade lhe descaracteriza. Então nós não somos idênticos, mas nós somos iguais em direitos e deveríamos ser iguais em condições. Já vimos que historicamente houve uma discriminação negando ao direito espaços para que ele pudesse disputar hoje em condição de igualdade com aqueles que foram privilegiados pelo conjunto normativo do nosso país e pela negação da cultura do negro. Aquele movimento que aconteceu 1791 para frente ali, na ilha de São Domingos, influenciou a nossa história constitucional em absurdo. Então nós somos o último país a forçadamente abandonar a escravidão, e durante também essa minha passagem acadêmica, nunca tinham falado comigo sobre Luiz Gama, um abolicionista negro que salvou a vida de vários, que conseguiu a sua autolibertação, ele que foi vendido pelo pai, ele era livre, que conseguiu sua autolibertação e conseguiu libertar muitos negros. Após esse misto de sensações e com um tema tão desafiador, vamos para um breve intervalo ao som de Lucas Lins. Voltamos para mais uma conversa com Lucas Lins e com Fábio Barbosa, com esse tema tão polêmico que é o racismo, né? E que nós, homens negros, sempre estamos passando por experiências negativas, experiências ruins, e que estamos existindo e resistindo. E você, Lucas? Como é que tem sido essa vivência sua no meio artístico? Ter como missão levar as músicas às pessoas em lugares onde muitas vezes eu não sou bem quisto ou bem aceito é bem complicado. Então eu acredito que uma das formas de preconceito que mais machuca não é muitas vezes o dito, o que é escancarado, é o velado, aquilo que muitas vezes é escondido pelas pessoas. Aí a gente observa na forma de tratar ou muitas vezes nem sequer responder uma mensagem sua ou atender você diretamente numa casa de shows, por exemplo. Então tem sido desafiador de verdade estar atuando na música e sentir isso na pele, sabe? Por muito tempo eu não conseguia enxergar isso, mas eu acredito que depois do processo de estudar e estar na universidade é que de fato consegui me enxergar como homem preto, homem negro e entender que todas essas coisas, esses processos que foram dificultando a minha entrada na música, esse meu medo, esse julgamento, tudo aquilo que ficava por muitas vezes escondido dos meus olhos, porque até o momento eu não conhecia, a partir do momento em que o conhecimento ele passa a fazer parte da minha vida, tudo isso fica de forma mais nítida para mim. Então tem sido de fato desafiador ser músico. E lembrando uma frase do Django ou do Mano Brown, não me recordo ao certo, ele fala que só por você ser preto você tem que ser melhor 2 vezes, porque uma vez somente não basta, hein? Enquanto essa autodeclaração é meio difícil, né? Fábio, essa questão da discriminação velada, né? Quando a discriminação é direta, você tem como se defender, né? Tem a questão das provas. Como é que lidar com essa situação? Realmente fazer de conta que nada está acontecendo? Imagine que existisse uma norma jurídica que dissesse assim: aquele que tiver em uma situação suspeita pode ser revistado. Estou falando em tons que não são técnicos, para transformar a coisa mais tranquila. E imagine que o aplicador dessa norma
tenha, enquanto reflexo do seu agir no mundo, um comportamento racista. Porque quando a gente defende o racismo estrutural e institucional, institucionalizado em quarto de empregada, institucionalizado em elevador de serviço, institucionalizado em entradas de serviço, e você tem um aplicador da norma que é racista, ou uma estrutura de um poder, né, de uso da força do Estado que é racista, imagina qual será o tipo de população que vai ser enquadrado como sendo em situação suspeita para ser revistado. Então a norma, ela tem uma aparência de neutralidade, mas é só aparência, porque quem aplica a norma não é neutro. Perfeito. Quem aplica a norma traz preconceitos que, repito, não é uma situação de maldade individual. Não é, aspas, a banalidade do mal no sentido individual. Não. É uma questão estruturante, estrutural da nossa sociabilidade. É uma questão de ideologia. Ideologia no sentido do comportamento social do todo, ainda que não perceba. Então, quem são os jovens que são revistados normalmente? Quem é o suspeito? Quem é que tem o perfil de suspeito? Isso não dá pra gente não conversar. Então você tem que, nessa linguagem, nessa torção no tempo que eu falei, nessa linguagem que eu falei, tão dura, tão séria, tão presa à realidade que se impõe a gente, a minha esperança é que, à medida que a gente fale sobre isso, desvele, tire de debaixo do tapete os nossos preconceitos e transforme isso em algo que possa construir uma realidade social, econômica, cultural diferente. Nós estamos falando de um tempo em que um jogador brasileiro não tem sossego na Europa. Não estou falando que o brasileiro é racista, não. O europeu é racista, o asiático é racista, porque esse é um modelo que precisa ser desvelado. É preciso que se acabe com essa ideia de que existe um tipo de pessoa que tem superioridade em relação à outra, porque isso é racismo. É você justificar uma possível diferença de intelectualidade através do fenótipo, do genótipo, da cor da pele. Para a gente se despedir desse tema tão tortuoso, tão tormentoso, que nos angustia tanto, é uma mensagem de esperança, de que aquilo que a gente precisa mudar, porque reconhecer que nesta realidade que a gente está hoje não está bom. Eu preciso construir uma realidade diferente. Eu preciso ter um horizonte de atuação no mundo que não discrimine as pessoas pelo fato dela ter nascido de uma cor diferente da minha. É reconhecer no outro um igual, uma fala sua do bloco passado, mas um igual em direitos, em deveres, em oportunidades. Somos diferentes e aquilo que nos diferencia nos torna tão importantes, né? Eu não quero ser descaracterizado para ser igual a todo mundo. Eu quero continuar tendo o direito a ser diferente, mas que eu tenha as mesmas condições, seja a cor que eu tenha, de ter uma posição social privilegiada, uma posição econômica privilegiada, uma posição acadêmica privilegiada. E eu fico muito feliz, Léo, hoje, por exemplo, de ter um aluno, por exemplo, quilombola no meu curso de Direito. Essas coisas assim que motivam a continuar na academia, a continuar dando aula, a continuar minerando pessoas a reverberar esses meus argumentos de que a gente precisa construir uma sociedade em que as pessoas sejam reconhecidas enquanto pessoa e pela condição de pessoa e não pela cor e não por ser uma pessoa sem lugar no mundo porque tem uma cor diferente da minha. Então a linguagem final que eu trago aqui é uma linguagem de esperança e de imaginação, porque quando a gente imagina uma realidade diferente, eu acho que a gente tem o poder de construir algo diferente. E acho que sob esse aspecto, esse programa aqui está de parabéns, porque a gente precisa se inteirar das coisas para sobre elas poder falar, e não só falar, sobre elas poder transformar a realidade, construir algo diferente a partir das nossas ações, do nosso agir no mundo.
não é só de retórica, de esforço, de fala, mas em todos os momentos, em todos os comportamentos, ser um antirracista. Então eu encerro minha fala com esperança, com imaginação, com a ideia de construção de algo diferente do que a gente tem hoje. E, reforçando, não é uma questão individual, é uma questão de ideologia, é uma questão de sociedade que precisa se compreender como um todo e que precisa transformar essa realidade racista em uma sociedade antirracista, uma sociedade que não tolere o racismo em nenhuma de suas modalidades, que saiba conviver com a diferença e saiba respeitar a diferença e saiba dar oportunidade àqueles que foram, como eu provei aqui, sucessivamente discriminados através, inclusive, da lei, do Estado, que negou oportunidades a essa nossa população negra o tempo todo. Então, repito, eu agradeço muito de ter podido participar desse programa e o título dele é essencial, né, para uma transformação, que é se inteirar das coisas. Se inteirar das coisas, inclusive, que nos afligem, que nos adoecem, mas que têm o poder de nos transformar, de criar um mundo melhor. Então, só agradecer, Léo, a você, a equipe, que sem a equipe de retaguarda de um programa desse não sai nada, e principalmente a oportunidade de ter conhecido o Lucas. Eu até acho que eu já indiquei um músico para o Lucas hoje, eu acho que quando ele sair daqui ele vai ouvir, eu tenho certeza que ele vai gostar, porque inclusive tem um perfil parecido com o seu. Ele gostar, muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Fábio, a sua participação aqui, e realmente é com esse desejo de esperança, né? E que essa esperança não seja utópica, que nós realmente consigamos ter essa equidade, né, de sermos seres humanos, independente da tonalidade da nossa pele. Que não sejamos vistos como mais um preto, né, mais um homem negro, e sim como o Fábio, como o Léo, como o Lucas. Essa é a nossa esperança, né? Muito obrigado pela sua participação. E quem quer conhecer mais esse Fábio professor, esse Fábio palestrante, esse Fábio dos direitos humanos, como é que te encontra nas redes sociais? Bom, minha rede social é bem fácil, professor Fábio Barbosa. Eu tenho como atividade principal, a atividade que me sustenta, ser servidor público já há 34 anos, eu trabalho na Secretaria da Fazenda, sou cobrador de impostos, mas a atividade que me motiva, a atividade que me faz mexer no mundo é realmente a docência. A docência me deu a oportunidade de conhecer, poder influenciar os meus alunos, aqueles que me ouvem, aqueles que me acompanham, que lêem meus textos, de uma forma propositiva, de construção de um mundo melhor, não só uma questão acadêmica. E só fazendo um esclarecimento sobre o utópico que eu falei na estante, a gente tem a sensação de achar que utópico é aquilo que é inalcançável, né? Eu sigo a filosofia do Bloch, que fala que utópico é aquilo que ainda não chegou, mas vai chegar. Amém. Acredito nisso. Tenho essa esperança. Lucas, te agradeço também, né, por ter aceito o convite. Fazer desse momento mais leve, né? Tornar essa conversa leve com a sua música. Fala pra gente onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. Léo, primeiramente, muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, de conhecer o professor Fábio. Então, de verdade, muito obrigado. E para quem quiser me encontrar nas redes sociais, o meu Instagram é Lucas Lins Música. Meu nome é Lucas Lins. Lucas Lins Música, tudo junto. Lá no meu Instagram você tem telefone para contato. Você tem vídeos covers que faço e meu trabalho autoral também. Minha música Mais Que Um foi o meu último single, foi lançado tem mais ou menos uns 2 meses. Então ainda estou colhendo os frutos dele. Então se você me seguir por lá no meu Instagram, você vai saber disso um pouco mais. Ficamos por aqui. É sempre muito bom contar com a sua companhia. Até o próximo programa. A gente se vê lá. Um forte abraço. E a gente pede pro tempo não passar. Enquanto os olhares deles se entrelaçam, são caminhos